O severo alerta de Tom Hanks. Os efeitos a longo prazo da presidência de Donald Trump na democracia norte-americana. Tom Hanks é um ator conhecido pela sua versatilidade, desde interpretar figuras heróicas e compassivas em filmes como O Resgate do Soldado Ryan e Náufrago, até trazer profundidade e vulnerabilidade às personagens em obras como Forrest Gump. A sua presença no ecrã transmite geralmente uma mensagem de decência, responsabilidade e empatia, qualidades que muitos associam a Hanks enquanto figura pública. Mas os recentes comentários de Hanks sobre o ex-presidente Donald Trump geraram controvérsia e chamaram a atenção tanto de apoiantes políticos como de críticos. Numa entrevista recente, Hanks questionou abertamente se as ações de Trump durante a sua presidência eram consistentes com os ideais da democracia americana e se representavam uma ameaça duradoura aos próprios alicerces do governo dos Estados Unidos. Para muitos americanos, a presidência de Trump foi um período tumultuoso definido pela controvérsia, divisão e tensão. Trump não era apenas uma figura polarizadora. Foi alguém que desafiou as normas de governação americana, colocando muitas vezes a sua marca pessoal de populismo contra os ideais de diplomacia, unidade e respeito pelas instituições democráticas. Na visão de Hanks, a questão central era saber se Trump compreendia realmente a gravidade do seu papel como presidente. O dever solene de proteger e preservar a Constituição, a estrutura na qual assenta todo o sistema político dos Estados Unidos. Os comentários de Hanks não são apenas uma crítica ao caráter de Trump ou a sua abordagem à liderança. Refletem uma preocupação muito mais profunda e fundamental sobre a saúde da democracia americana. Dos ataques aos media às críticas ao poder judicial, Trump parecia desafiar as próprias instituições que sustentam o sistema político americano. Hanks, conhecido pela sua capacidade de se ligar ao público a um nível profundamente humano, levantou uma questão simples, mas direta. Será que as ações de Trump serviram realmente o povo dos Estados Unidos? Ou serviram apenas a sua agenda pessoal e ambições políticas? No cerne da crítica de Hanks está a ideia de que o papel do presidente não é servir como uma figura egoísta e divisiva, mas sim como alguém que trabalha para proteger os ideais democráticos mais estimados da nação. Para Hanks, o ato de fazer o juramento presidencial deve simbolizar um compromisso com a unidade, o serviço e o bem-estar do povo americano. Quando um presidente desconsidera estes princípios, minando as normas democráticas no processo, levanta sérias questões sobre o futuro da República. As reflexões de Hanks sobre a presidência de Trump aprofundam as implicações da liderança baseada no ganho pessoal em vez do serviço público. Ao longo do seu mandato, Trump demonstrou repetidamente desrespeito pelas convenções que há muito definem a política norte-americana. Desde o seu desafio ao decoro político tradicional até aos seus ataques aos controlos e equilíbrios estabelecidos, Trump parecia ver a presidência como uma ferramenta para promover os seus próprios objetivos, e não como uma responsabilidade para com o povo dos Estados Unidos. Como Hanks salientou, este desrespeito pelos valores que guiaram o país durante mais de 2 séculos é profundamente preocupante. Um dos aspectos mais preocupantes da presidência de Trump foi o seu conflito contínuo com os meios de comunicação social e os seus ataques à primeira emenda. Trump rotulou frequentemente os meios de comunicação social como notícias falsas, chamando-os de inimigos do povo, ao mesmo tempo que elogiava aqueles que o apoiavam. Isto minou não só o papel da imprensa como meio de controle do poder governamental, como também corroeu a confiança do público nos meios de comunicação social. Para Hanks, a primeira emenda é um dos pilares mais essenciais da democracia americana. Sem imprensa livre, não pode haver verdadeira democracia. O desrespeito de Trump por este princípio levantou bandeiras vermelhas sobre o rumo que a política norte-americana poderia tomar. Hanks deixou ainda claro que a abordagem de Trump à governação criou um ambiente de divisão e medo, que minou a própria noção de unidade que é tão essencial numa democracia.
A retórica de Trump dependia frequentemente de uma mentalidade de nós contra eles, utilizando linguagem inflamatória para semear a divisão entre diferentes grupos de americanos. Quer fossem os seus comentários sobre os imigrantes, os seus ataques a minorias raciais ou o seu uso repetido de táticas baseadas no medo para motivar a sua base, a linguagem de Trump era frequentemente de exclusão em vez de inclusão. Os comentários de Hanks ressoam porque nos lembram que a liderança, especialmente nos níveis mais elevados do governo, deve unir em vez de dividir. Um presidente deve ser alguém que une as pessoas para trabalhar em prol de objetivos comuns, e não alguém que aprofunda as divisões existentes. Mas a crítica de Hanks vai além da conduta de Trump no cargo. É uma reflexão sobre as consequências mais vastas do mandato de Trump na estrutura da democracia norte-americana. Se um presidente pode desrespeitar impunemente os princípios democráticos, se o mais alto cargo da nação pode ser utilizado como veículo para ganho pessoal e divisão, o que significa para as gerações futuras? As palavras de Hanks trazem um aviso implícito sobre as implicações a longo prazo da presidência de Trump. Se os Estados Unidos permitirem a normalização destas ações, o que acontecerá quando o próximo líder, seja republicano ou democrata, decidir minar ainda mais os controlos sobre o poder presidencial? O que acontece quando os futuros presidentes seguem o exemplo de Trump e tratam o cargo como um feudo pessoal em vez de um bem público? O perigo aqui não está apenas no tempo de um indivíduo no cargo. Trata-se do precedente que foi estabelecido para as futuras administrações. As preocupações de Hanks são partilhadas por muitos americanos que temem que o desrespeito de Trump pelas normas democráticas tenha criado um precedente perigoso, que poderá ter consequências de longo alcance para o futuro do país. Para que a democracia americana sobreviva e prospere, serão necessários líderes que respeitem o Estado de Direito, que estejam dispostos a ouvir as necessidades do povo e que estejam comprometidos com o bem comum acima de tudo. Os comentários de Hanks realçam a necessidade de um regresso a estes princípios se os Estados Unidos quiserem recuperar a sua posição de farol da democracia no palco mundial. As implicações mais vastas do aviso de Hanks estendem-se muito para além dos limites da política norte-americana. O mundo está a observar os Estados Unidos a atravessar um período de profunda polarização política e incerteza. As escolhas feitas pelo povo americano terão um efeito cascata em todo o mundo. Se a democracia americana continuar a deteriorar-se, se as instituições da nação forem enfraquecidas, isso enviará uma mensagem perigosa a outros países que podem já estar a lidar com os seus próprios desafios políticos. A erosão dos valores democráticos nos Estados Unidos pode encorajar regimes autoritários, ao mesmo tempo que prejudica os esforços daqueles que lutam pela democracia noutras partes do mundo. Nos seus comentários, Hanks evoca a ideia de que o povo americano deve assumir a responsabilidade pelo futuro do seu país. Esta responsabilidade não se refere apenas à votação nas eleições, mas também à responsabilização dos líderes, à defesa da proteção das normas democráticas e à exigência de que aqueles que estão no poder respeitem os valores sobre os quais a nação foi fundada. A preservação da democracia exige uma vigilância constante e, como Hanks sugere, cabe a cada americano garantir que aqueles que estão no poder compreendem o peso da sua responsabilidade. Os comentários de Hanks são um apelo à ação para aqueles que se preocupam profundamente com o futuro dos Estados Unidos. As suas palavras recordam-nos que a saúde da democracia americana é frágil e que é dever de cada cidadão protegê-la. À medida que o país avança, irá enfrentar muitos desafios. Mas é em tempos de crise que se testa a verdadeira força de uma democracia. Se o povo americano estiver disposto a defender os seus valores, a exigir responsabilização e a defender o bem comum, a nação poderá enfrentar até as tempestades mais difíceis. No final, as reflexões de Hanks sobre a presidência de Trump são um poderoso lembrete de que a democracia não é algo garantido. É algo que deve ser ativamente preservado e protegido. Ao olharmos para o futuro, devemos questionar-nos: que tipo de país queremos ser?
Queremos continuar no caminho da divisão, do medo e do interesse próprio, ou queremos reconstruir uma nação fundada na unidade, no respeito e na proteção dos direitos e liberdades de todos os seus cidadãos? A mensagem de Tom Hanks é clara. A escolha é nossa. E é ela que vai moldar o futuro da democracia americana para as gerações vindouras.